Olá! O Centro Espírita Jesus de Nazaré, no seu aniversário de 70 anos, acolhe o convite à modernidade no que diz respeito à forma de divulgação da doutrina. Então, cá estamos nesse momento de distanciamento social, utilizando-nos das mídias sociais para fazer o Consolador chegar a todos os corações. Desejo que vocês estejam ouvindo na segurança do seu lar, junto daqueles que amam, as reflexões de hoje, que giram em torno do capítulo 9 do Livro dos Espíritos, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Oração. Bondoso Deus, querido e amado Pai, amigo e mestre Jesus, nosso bom pastor, nosso modelo e nosso guia, nossos anjos protetores, nossos amigos espirituais. Agradecidos somos, Senhor, pelos níveis intelectuais os quais a humanidade atingiu e que nos permite, nesse momento, reunirmos-nos à distância, pelos meios materiais e virtuais que os próprios seres humanos desenvolvemos. Entretanto, somos mais gratos ainda, porque nesse momento de aflições que se nos apresenta a oportunidade da introspecção, da reflexão, da autocorrigenda e também da reforma íntima. Com a fé aliada ao raciocínio, entendemos que a situação se faz necessária a nós, humanos orgulhosos e egoístas, mas também compreendemos o despertar e conseguimos antever um futuro humano melhor nessa terra que bondosamente nos acolhe. Rogamos sempre com humildade aos anjos guardiães e ao nosso bom pastor Jesus, a fé e o raciocínio e a serenidade para esses enfrentamentos que agora nos são colocados. Fiquem conosco, caros amigos. Pergunta 456. Veem os espíritos tudo o que fazemos? Traduz uma inquietação de muitas pessoas, especialmente quando elas se iniciam no conhecimento das realidades do espírito que habita o mundo espiritual, desprovido do corpo carnal. Então essa pergunta, sim, mas os espíritos vão aonde querem, veem o que querem, então eles veem tudo o que nós fazemos? E isso é até assustador, né? Porque parece que eles estão nos espionando e nos privando dos nossos momentos de privacidade, de intimidade. E essa é uma ideia desagradável, né? Porque a gente vai se imaginar vigiados constantemente. E aí vem a resposta que os espíritos nos deram, que em um primeiro momento pode ser um pouco chocante. Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Essa é a resposta. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção, não se ocupam com o que lhes é indiferente. Então, cada espírito só vê aquilo a que dá atenção, e isso é muito importante para o nosso raciocínio. E uma coisa muito importante que a gente precisa saber é que quando você é um espírito desencarnado, a gente diz o espírito livre, mas na verdade, livre, o que determina essa liberdade é o grau de elevação do espírito. Porque um espírito inferiorizado não pode ir onde ele quiser. E um espírito superior, sim. Seria como se a gente fosse comparar com os encarnados, o espírito superior ser aquele encarnado com uma saúde perfeita, maravilhosa, e aí ele quer escalar uma montanha bem alta, e ele tem uma saúde tão boa que ele se prepara e vai. Esse é o espírito superior, ele tem a possibilidade de ir onde ele quiser. O espírito inferior, vamos comparar então com o encarnado, seria aquele encarnado debilitado, de saúde, frágil. Ele quer escalar a montanha,
mas ele não consegue chegar nem no pé da montanha, porque falta fôlego, porque ele é fraco, porque ele é raquítico, porque ele entende, delicado. Então, assim, o espírito inferior não vai aonde quer, ele vai até onde ele consegue. O espírito superior, sim, tem essa liberdade. E aí a gente já começa a entender, bom, o espírito superior, se o espírito melhor estiver me acompanhando, né, ele pode ir, ele pode me ver, ele pode ir aonde ele quiser. Só que ele não vai, porque ele só vai aquilo que dá, só se interessa por aquilo que é importante, não se ocupa com o que ele é indiferente. Então a tua intimidade, a tua vida privada não interessa um espírito melhor que poderia ir lá. E o inferior não consegue ir aonde ele quer. Entende? Primeiro tem essa diferença. E a outra que a gente vai ver que nós somos rodeados por espíritos e também o que determina aqueles que nos rodeiam é a mesma lei de afinidade que determina quem são nossos amigos. Então, como há humanos mais moralizados, mais interessados em assuntos sérios, há espíritos assim. E como há pessoas frívolas e maledicentes, também há espíritos com essas características. Então, possivelmente, muito provavelmente, você está rodeado, eu estou rodeado de espíritos que são como eu sou, como você é. Certo? Então, aí a gente já começa a entender melhor a necessidade e a importância de nós sermos pessoas melhores, que vibram um pouco mais elevadamente, porque aí a gente também atrai só esse tipo de espírito e aí sempre estaremos preservados na nossa intimidade, na nossa privacidade. Aqui nos aprofundando um pouco sobre as diferentes ordens de espíritos, nós vamos ver que Kardec nos coloca no capítulo 1 da segunda parte do Livro dos Espíritos, uma escala espírita. Então, nos mostrando que existem espíritos de diferentes categorias. Então, existem os de primeira ordem, que são os espíritos puros, os que já chegaram à perfeição, né? E esse seria a ordem que nós almejamos ainda um dia chegar. O de segunda ordem, que são os bons espíritos, os seres em que o desejo do bem é predominante. Então, de vez em quando a gente, né, estagia ali nessa segunda ordem, porque nós temos muitas circunstâncias em que a gente deseja só o bem e temos então um gostinho já dessa segunda ordem e a maior parte do tempo a gente está aqui na terceira ordem, com espíritos imperfeitos, aqueles em que predominam a ignorância, o desejo do mal e as paixões más que nos retardam o progresso. Então, nós estamos... Claro, essa é uma classificação bem didática e para ser um pouco melhor, nesse capítulo primeiro aqui, da segunda parte, Kardec ainda divide cada ordem em subordens. Então, vamos colocar assim, na segunda ordem aqui dos bons espíritos, nós temos os espíritos benévolos, que são onde a bondade é a qualidade dominante, os espíritos sábios, que se distinguem pela amplitude dos seus conhecimentos, os espíritos de sabedoria, que têm capacidade intelectual, que lhes faculta o juízo reto sobre os homens e as coisas, e aí os espíritos superiores, que reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Então, esses seriam os espíritos de segunda ordem. E os de terceira ordem, que são os imperfeitos, aqui onde a gente talvez compreenda um pouco melhor, ele coloca desde os impuros, né, que são inclinados ao mal e que interessados em fazer o mal,
Aí vem os levianos, que são os ignorantes, maliciosos, zombeteiros, os frívolos, os que gostam de se aproveitar das esquisitices e ridículos humanos, e apreciam e fazem coisas maliciosas mais do que maldosas. Tem os espíritos pseudo-sábios, que tem aquele um pouquinho já de conhecimento, mas muito mais vaidade, presunção e orgulho do que sabedoria. Os espíritos neutros, que não são nem bons o suficiente para fazer o bem, nem maus o suficiente para fazer o mal, são aqueles meio nem lá nem cá. E os batedores e perturbadores, que são aqueles que estão mesmo presos à matéria e gostam de perturbar quem está por aqui, fazem barulhos, gostam de assustar e tal. E, então, assim, são classes bem didáticas que Kardec nos colocou, mas a gente conhece pessoas que são um pouco pseudo-sábias, um pouco maliciosas, um pouco bondosas, um pouco, né? Então, as pessoas vão transitando nessas diferentes ordens e vão evoluindo e deixando o mal para trás e tendo já o gosto pelo bem e pelas atitudes superiores à medida que vão evoluindo até um futuro em que chegaremos a ser espíritos puros. Por que eu coloquei esse slide aqui para mostrar para vocês que justamente que os espíritos desencarnados, eles têm de diferente de nós, que tem uma liberdade um pouco maior porque não estão vivendo presos no corpo físico, né? Mas o que os subjuga ainda e o que os segura é a própria ignorância. Então, eles não podem fazer tudo o que eles querem. E, como eu coloquei há pouco, a gente vai se ligando àqueles que nos assemelham. Então, aquela nossa perturbação por acharmos que estamos sempre sendo observados e sendo perseguidos, vamos dizer assim, ela só é lícita se a gente for esse espírito que se liga a espíritos maledicentes, maliciosos, frívolos, zombeteiros, que vão gostar de mexer lá na nossa vida privada. Caso a gente já esteja num outro patamar, nós não vamos estar associados a esses espíritos e vamos sim estar associados àqueles que vão estar nos dando bons conselhos, boas inspirações, que vão nos impelir a uma ação já menos egoísta, mais altruísta, em que vão nos aconselhar a segurar uma resposta má, impetuosa, grosseira, que vão nos consolar no momento em que a gente tiver com um pensamento negativo e vão nos mostrar as coisas boas da nossa vida para nos tirar de um possível processo depressivo. Eles vão... Então, se a gente quer estar ligado a esse tipo de influenciação, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estar atraindo esse tipo de influenciação. E para atrair esse tipo de influenciação, só uma boas atitudes, só um bom comportamento pautado em pensamentos mais elevados, no perdão, no bem, no amor ao próximo, né? Parece simples, dizendo assim, na verdade é simples dizendo assim, não precisa nenhuma fórmula, não precisa nada, é só a gente ter vontade de burilar essas paixões más que ainda nos puxam lá para a terceira ordem e que nos incitam a sermos mais vaidosos, mais egoístas. Então, trabalhar na nossa evolução
nos define que tipo de espírito vai estar nos rodeando. A pergunta 459: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Também é uma pergunta que nos deixa, de certa forma, apreensivos, porque nós gostamos de pensar que nós somos livres para escolher. E a resposta que os espíritos nos dão nos faz pensar um pouquinho melhor. E a resposta que os espíritos nos dão é essa: muito mais do que imaginais. Então, influem os espíritos em nossos pensamentos e atos muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Mas não, isso é muito difícil de aceitar, porque eu sou livre, eu sou... Cadê o livre-arbítrio? A doutrina espírita não prega que nós temos o livre-arbítrio? Como que eles nos dirigem? Então vamos analisar um pouco mais o nosso comportamento e vamos ver que pouquíssimas, se é que alguma das nossas atitudes são realmente originais, livres. A verdade é que nós somos altamente influenciáveis, tanto por desencarnados como por encarnados. Vamos fazer uma comparação com as nossas fases evolutivas como encarnados. Na infância, somos literalmente dirigidos por nossos pais, certo? Todo mundo concorda. Na adolescência, a gente gosta de dizer que é independente, né? Que não seguimos mais nossos pais, que somos livres. Mas nós somos altamente influenciados pelos nossos amigos, pela nossa turma. E como adultos, se não crescemos só em idade, né? Aí sim, a gente começa, se a gente cresce e evolui, a gente pode já dizer que já exerce um pouco o livre-arbítrio, mas em boa parte das pessoas cresce só na idade, né? E aí continua a ser influenciado, se não dirigido, pelo meio social em que é inserido, pelo grupo de amigos, pelo que os outros fazem, pelo status, enfim. Então, como que a gente vai dizer que os espíritos não nos influenciam se os encarnados nos influenciam? Então a gente pode não querer admitir, querer até repelir, mas essa é uma verdade. A gente é altamente dirigível. Novamente, se não queremos virar marionetes, joguete nas mãos nem dos encarnados nem dos desencarnados, onde que a gente tem que investir o nosso tempo e a nossa energia? Na nossa evolução. Porque aí nós estaremos ouvindo, sempre nós estaremos ouvindo sugestões do mundo corpóreo e do mundo espiritual. Mas a nossa evolução, o nosso livre-arbítrio, então, já vai estar mais ampliado e as decisões a que a gente se dirige, então, as decisões que nós tomarmos, essas sim vão ser decisões pautadas na nossa liberdade de escolha, nas nossas experiências, na evolução espiritual, em sabermos o que é certo, na distinção entre o bem e o mal. Então, se nós quisermos nos tornar espíritos mais livres e exercendo o nosso livre-arbítrio de forma ampla, temos que trabalhar na nossa evolução. E aí, então, estaremos sempre melhor acompanhados e as sugestões as quais ouviremos
serão sugestões do bem, e aí a gente vai com certeza tomar atitudes pautadas no bem. Mas e aí o que são as obsessões, né? As obsessões são essas influenciações más que nós acolhemos na nossa vida. Essa é a grande verdade. Nós deixamos que os espíritos inferiores nos influenciem, nós abrimos as portas da nossa intimidade, do nosso coração para espíritos inferiores toda vez que nós nos irritamos, que nós damos passagem a comportamentos inferiorizados, ao desejo do mal, ao desejo de vingança, ao desejo, a raiva, a cólera. Então, existem sim influências negativas sob a nossa responsabilidade. Então, nós não podemos colocar as influências negativas e as obsessões como culpa exclusiva dos espíritos. Não, há espíritos por aí que gostam de causar perturbação e mal. E se a gente abrir a porta para eles, eles vão entrar, com toda certeza. Ok, mas viver uma vida equilibrada, não sentir cólera, não sentir raiva, não sentir vontade de vingança, não sentir... Isso é muito difícil. Então, quer dizer, vou deixar o espírito inferiorizado entrar, e aí? Como é que eu me livro dele depois, né? Então, nós temos a pergunta 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Deixei entrar. Ele está aqui com sugestões para que eu vá para o caminho do mal. Posso me eximir dessa influência? Resposta dos espíritos: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, é simplesmente, apesar de não ser assim tão simples, mas no momento em que a gente toma conhecimento de que isso está acontecendo, a mudança depende da nossa mudança de pensamento, de desejos. Então, a conexão com a espiritualidade superior através da prece, a ação no bem, a gente sair daquele pensamento egoísta de que eu tenho que ficar aqui, que a pessoa que me causou algum aborrecimento tem que vir me pedir perdão, porque só assim eu vou perdoar. Tudo isso eu tenho que transformar, e eu tenho que começar a pensar e agir no bem. Eu não poderia terminar essa exposição doutrinária sem mencionar o nosso espírito protetor, nosso anjo da guarda. Desde a nossa infância, muitos vão lembrar que os nossos pais, a nossa mãe em especial, nos ensinou a oração ao anjo da guarda, Santo Anjo do Senhor, e a gente se lembra com ternura dessa mãe dizendo: Deus te acompanhe, que o teu anjo da guarda te ilumine, que o teu anjo da guarda te ajude. Então, é um conhecimento, seja de qual religião que a gente venha, um conhecimento inato nas pessoas de que nós estamos acompanhados sempre de alguém que nos quer bem e que nos protege. E Kardec pergunta aos espíritos isso, né? Há espíritos que se liguem particularmente ao indivíduo para protegê-lo? Os espíritos respondem: o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou bom gênio. Que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? Espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. E qual a missão do espírito protetor? A pergunta 491. Respondem os espíritos: a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem,
auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Então, uma certeza que a gente pode ter de que temos sempre alguém por nós e nos momentos mais difíceis devemos nos conectar a Ele e, se possível, vivermos em sintonia com esse Espírito protetor para ouvir dele, então, as suas sugestões para as nossas tomadas de decisão, sempre pautadas naquilo que há de mais elevado e na busca do bem. E eu gostaria então de terminar a reflexão dessa noite com a leitura desse pequeno trecho que nos deixou São Luís e São Agostinho, falando do nosso anjo da guarda. É uma doutrina esta dos anjos guardiões, que pelo seu encanto e doçura deverá converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra? Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou, e aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Fiquemos então com esse pensamento de que temos sempre o nosso anjo guardião ao nosso lado e que honremos a missão que ele se dispôs a cumprir junto de nós, ouçamos os seus bons conselhos, estejamos ligados a ele e sigamos firmes em frente no caminho da evolução. Boa noite.